Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Sejam bem-vindos. Vamos retomar nosso estudo, Evangelho de João. Estamos já na porção final do Evangelho, capítulo 19, verso 23. Nesse momento da história, Jesus já está lá na cruz, já é a consumação do seu ministério. E diz a Bíblia assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, era toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Aqui algo interessante, né? É bom a gente saber disso. Era um costume. Os soldados que faziam a execução de um prisioneiro, eles tinham o direito de ficar com os bens que estavam ali com o prisioneiro. Suas roupas, se eventualmente tivesse algum objeto com ele, eram para os soldados. Então, repartiram entre si, né, normal. E aí vem a história da túnica, né? Uma túnica tecida de alto a baixo, sem costura. Era uma peça incomum, era uma peça cara. Eles usaram aquela peça para fazer um sorteio, para que não fosse rasgada, para não perder o seu valor. E esse aqui é um dos episódios das Escrituras que é muito interessante, porque para quem está chegando na fé cristã e conhecendo, né, entendendo um pouco sobre as profecias, esse episódio aqui mostra uma profecia sendo cumprida a respeito de Jesus Cristo. Uma profecia que era impossível ser cumprida por ele mesmo, ou por qualquer fraudador tentando se passar pelo Messias. Era a divisão das roupas, sim, comum, mas o sorteio da túnica. Né? Uma coisa diferente, uma coisa inusitada. E isso fizeram com Jesus, fizeram contra ele. E sem saber, cumpriram também uma profecia que dizia, né, que seria feito um sorteio pela roupa do Messias. E assim fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus, quem que estava lá? Aqui tem uma discussão sobre quantas pessoas estavam. A minha tradução Almeida, Corrigida Fiel, ela no português traz algumas vírgulas. E aí diz assim: sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. A gente conta 4 mulheres. No grego não tem essas vírgulas, e aí tem uma dúvida se não seria assim: sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas. Entendeu? Outra Maria, irmã da Maria, mãe de Jesus. E talvez 3 mulheres. A gente não sabe. A gente não tem como descobrir isso. Mas junto à cruz estavam essas. E aí a gente também pode perguntar um pouquinho quem não estava junto à cruz. A gente percebe uma grande ausência ao longo do Evangelho, mesmo em outros evangelhos, onde aparece no ministério de Jesus Cristo a presença da sua mãe e dos seus irmãos, há uma grande ausência. José, o pai de Jesus. Nós não sabemos o que houve com ele, mas a hipótese mais provável para a ausência de um homem era o falecimento. Então supõe-se que José não estava mais entre nós, no mundo, na vida terrena, na época em que Jesus Cristo estava no seu ministério terreno. E em outras porções do Evangelho são citados os irmãos de Jesus. Eles não são citados aqui, junto à cruz. Então, Jesus viu ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. O discípulo a quem ele amava é o próprio João. Ele não escreve assim: eu, João, estava ali. É uma maneira de João se colocar na história sem dizer o próprio nome dele, sem usar a expressão eu. E ele disse, então, à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Não pense que é uma expressão rude. Lá no começo da história do Evangelho, quando Jesus está nas bodas de Caná, ele diz: mulher, o que eu tenho eu com isso? É uma maneira, é um jeito de falar da cultura. Talvez para a gente, senhora, né? Alguma coisa assim: senhora, eis aí teu filho. Então não é uma maneira rude, é uma maneira própria daquela cultura. E aí então ele disse a esse discípulo, que era João: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então os outros parentes de Jesus foram preteridos nessa escolha. Jesus, que era o mais velho, o primogênito, ele escolheu seu amigo João para ser o guardião da sua mãe. É uma honra tremenda para qualquer pessoa que um amigo seu, prestes a partir, peça para que essa pessoa cuide de sua mãe. Mãe é sagrado. Mãe é sagrado para todo mundo. Então ter um amigo que lhe aponta como o guardador de sua mãe é algo maravilhoso. Se esse amigo é Jesus, imagine o quão grandioso é isso para João ter tido esse encargo sagrado de cuidar da mãe do nosso Senhor. Depois disso,
sabendo Jesus já que todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse a Escritura, ele falou: tenho sede. Era hora de encerrar a passagem dele pela terra. A cruz era um tormento que para algumas pessoas durava muito tempo. Para algumas era muito rápido, dependia do grau de tortura que era realizado antes da cruz. Então, se uma pessoa não fosse torturada e fosse colocada direto na cruz, ela poderia morrer de fome ou mais provavelmente de sede depois de muitos dias. Alguém como Jesus, que foi imensamente torturado, já tinha muita perda de sangue, já tinha dificuldade para respirar, não ia demorar muito tempo. Ele sabia que estava chegando a hora de ele partir dessa terra e ali perto tinha um vaso cheio de vinagre. Não pense no vinagre que você tem na sua cozinha, que é um vinagre preparado para ser um tempero de salada, por exemplo. Aqui essa expressão vinagre, ela se refere a um vinho de baixa qualidade, a um vinho azedo, que não era apropriado para uma festa, para alguma coisa assim, mas para matar a sede era. Era como se a uva tivesse mal fermentado, um pouquinho só fermentado. Então dá aquela azedada no suco, mas mata a sede, né? Não está estragado, é só algo que realmente não dá para chamar de vinho. E encheram de vinagre uma esponja e pondo-a no isopo, eles chegaram à boca. O isopo é uma planta que era usada também nos rituais, né, para aspersão. Então, por exemplo, quando o altar era consagrado, né, havia uma consagração do altar do templo, era feito um sacrifício, o sangue do animal era aspergido com isopo, né, uma planta que servia para isso. E é muito significativo que usem uma vara de isopo, que era uma planta até meio frágil para isso, mas dava para usar. É significativo que usem o isopo para levar, então, esse vinagre para Jesus Cristo beber e aplacar um pouco da sua sede, porque é uma planta usada nos rituais sagrados. E Jesus tomou então esse vinagre e falou: está consumado. Todo o ministério terreno dele tinha chegado a esse ponto, ele tinha feito tudo o que tinha que fazer, ele tinha cuidado dos seus, ele tinha ensinado, ele tinha ministrado, ele tinha curado, ele tinha libertado, ele tinha entregue agora sua mãe aos cuidados do seu irmão, ele tinha instruído os seus discípulos e agora ele ia fazer o grande momento. Ele ia fazer a grande vitória. Ele ia entregar a sua vida espontaneamente. Ele ia partir desse mundo e ele com isso ia anunciar a nova época, o novo tempo, a salvação dos seres humanos. Então, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Assim morreu Jesus Cristo. Os judeus, para que no dia seguinte, que era o sábado, não ficassem os corpos na cruz, porque ainda não era só um sábado, né? Era a preparação, porque era chegando a Páscoa, né? Eles foram para Pilatos e pediram que quebrassem as pernas dos crucificados. Os judeus, eles tinham essa norma que alguém morto num madeiro, podia ser numa estaca de execução, no que fosse, não poderia ficar lá naquele lugar. E ainda mais chegando no sábado, ainda mais chegando a Páscoa. Então eles foram lá e pediram: quebra as pernas dos crucificados. E isso faria com que eles morressem sufocados. Eles iam ficar pendurados pelos braços, isso ia dificultar a respiração, a um ponto que eles não iam mais respirar e iam morrer rápido. E isso era não raro, acontecia bastante. Eles usavam uma espécie de uma marreta de madeira para fazer isso, uma madeira pesada. E foram os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele foi crucificado. Vamos lembrar que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Provavelmente eles foram crucificados antes de Jesus, e era um dia de execuções, né? Crucificaram um, crucificaram outro, veio Jesus e foi crucificado no meio. Então eles foram, provavelmente seguiram a ordem, né? O primeiro é crucificado, quebra as pernas, o segundo quebra as pernas, e quando chegaram a Jesus, viram que ele estava morto já. E aí não quebraram nenhum osso dele. Mas um dos soldados, só para ter certeza, ele não quebrou as pernas, mas ele pegou a lança e ele cravou essa lança no lado de Jesus e saiu sangue misturado com água. Existe toda uma série de explicações sobre sangue e água misturados aqui, né? Diversas ideias de simbolismos, mas também tem explicação médica. Mais modernamente, quando se descobriu mais sobre a fisiologia, como o funcionamento de um corpo em agonia, de um corpo em hemorragia, em desidratação, e aí que a pessoa venha a morrer, se descobriu que existe numa certa parte do corpo, entre algumas membranas, um acúmulo de algo que é basicamente água. Então uma perfuração faria sair sangue e água, sim, é fisiológico isso. E aquele que o viu, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. O próprio João, né? Ele viu, testificou, ele estava lá, e sabe que é verdade o que ele diz, para que também vós o creiais.
E aqui diz assim, ó, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que disse, nenhum dos seus ossos será quebrado. Muito interessante isso, porque onde é que diz isso e a respeito de quem? Isso aqui está escrito lá na lei, no Antigo Testamento, lá no começo da história do povo de Israel, a respeito do cordeiro que seria morto para a refeição de Páscoa. A refeição de Páscoa devia ser feita com ervas amargas, para lembrar da amargura da escravidão, com um pão sem fermento, para lembrar a pressa da fuga, porque não deu tempo de fermentar o pão, então se tirava o fermento para ter esse simbolismo. E se comia o animal, não se deixava resto dele para o dia seguinte, se sobrasse queimava, porém, não se podia quebrar ossos desse animal. Não se podia quebrar ossos. E por que isso se cumpre em Jesus Cristo? Porque aquele primeiro era o animalzinho, o cordeiro, para ser comido durante a Páscoa, que era a celebração da fuga do Egito. Esse aqui, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e entrega por nós na Páscoa, para a nossa Páscoa da ressurreição. Então, por isso, essa é uma profecia a respeito dele. E novamente diz outra escritura, verão aquele que transpassaram. Também tem uma profecia dizendo, né, que olhariam para aquele que haviam transpassado com uma lança. E assim se cumpriu também, mais uma vez, os inimigos cumprindo profecias a respeito de Jesus. E isso é muito, muito peculiar porque já houveram tentativas, e sempre há, né, e existem hoje, tentativas de desqualificar o Evangelho, desqualificar a história de Jesus Cristo. E houve até quem dissesse, ele sabia das profecias e saiu cumprindo, como se fosse algo muito fácil cumprir essas profecias. E você vê aqui da leitura das Escrituras que era algo até impossível alguém fraudar isso, porque eram outras pessoas que faziam contra ele, né? Como alguém poderia fraudar isso, até que aconteceu com Jesus após a sua morte e o tratamento que deram ao seu corpo, né? Não haveria como. Isso então aqui a gente vai com isso concluindo essa ideia e entendendo esse momento da morte de Jesus Cristo. Certo, ele morreu, lembram, foi pedido para que quebrassem as pernas dos prisioneiros, né? A ideia era tirar os corpos logo da cruz, então chegou a hora de tirar os corpos da cruz, né? Porque as famílias só tinham acesso, obviamente, quando as pessoas estavam mortas, para que ninguém tirasse o sujeito vivo ainda para salvar. Então era liberado o acesso das famílias ou dos parentes, dos amigos, depois que fosse constatada a morte. Foi perfurado Jesus, foi constatada a morte, foi liberado. Então, José de Arimateia, quem é José de Arimateia? Um homem que era um discípulo de Jesus, mas era discípulo em oculto por medo dos judeus, era um homem rico, era um homem influente, era uma pessoa, um intelectual, uma liderança entre o seu povo. Ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, né? Ele não era parente de Jesus, mas era um discípulo, então ele foi pedir permissão. E Pilatos permitiu, ele foi e tirou o corpo de Jesus da cruz. E foi com ele o Nicodemos, aquele lá do começo. Nós temos um vídeo sobre Nicodemos, né? E que ele foi falar com Jesus à noite, né? E ele levou quase 100 arréteis de um composto de mirra e aloés. Isso é uma quantidade muito grande. Isso talvez, conforme o estudo que se faz de medidas e pesos, dá mais ou menos aí uns 30 litros de material para preparar o corpo de Jesus, né, com mirra e aloés, que eram substâncias apropriadas para esse uso, né, para preparação de corpos que iam ser sepultados. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com as especiarias, como é o costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. O costume dos judeus é diferente dos egípcios, que faziam uma forma de embalsamar o corpo para preservação do cadáver. Era toda uma outra ideia. Não vou entrar em detalhes aqui, você pode pesquisar, mas era muito diferente por motivos religiosos diferentes. A crença dos egípcios era muito diferente. Havia um jardim naquele lugar onde Jesus foi crucificado, bem pertinho da cruz tinha um jardim. E nesse jardim, um horto, né, um lugar bonito, bem organizado e com plantas, e um sepulcro novo, em que ninguém fora colocado ainda. Um sepulcro para eles não era como para a gente é uma escavação. No chão, né? Eles escavavam na rocha, faziam uma caverna, na verdade. E ali, por causa da preparação dos judeus e porque está perto o sepulcro, sepultaram Jesus. Ou seja, estava pertinho, estava chegando o momento que já não se podia fazer nenhum trabalho, tinha que sepultar o corpo, sepultaram ali esse sepulcro, que na verdade pertencia, né, ao José de Arimateia, e lá colocaram Jesus. Só para você entender um pouquinho, a ideia do sepultamento era muito diferente. Se colocava o corpo numa primeira câmara, selava o sepulcro, um ano depois se voltava, só tinha os ossos, então se recolhia os ossos, colocava numa caixa e colocava numa prateleira, e esse sepulcro voltava a ser usado. Por isso é que se falou que era um sepulcro novo. Talvez você estranhe, como assim não seria novo, né?
Entre nós também tem a possibilidade de mais de um sepultamento no mesmo sepulcro, mas aqui não era possibilidade, era prática. Uma família fazia um sepulcro e ele era usado assim de para diversos funerais, para diversos enterros. Com isso encerramos o versículo 42, fechamos o capítulo 19, vamos ao 20 no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua frequência aqui. Não esqueça, né, deixar aquele joinha, se inscrever, ativar sininho, compartilhar o vídeo, comentar sobre a sua experiência com as Escrituras Sagradas e voltar na próxima, porque a gente está caminhando para a conclusão. Jesus concluiu seu ministério terreno, mas o texto de João ainda tem coisa para nos contar sobre o que aconteceu. Ainda temos a ressurreição, ainda temos a formação do primeiro núcleo da igreja. Então vamos lá que tem bastante coisa pela frente. Mas, por hora, eu lhe digo muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos, aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.